Sabe quando o anime desenvolve você? Naturalmente, quando vemos animes, o desenvolvimento principal é dos personagens, como o personagem A melhorando ou piorando como pessoa, isso graças a desafios e tudo mais. Mas o que acontece quando o anime decide desenvolver você? Eu já vi isso acontecer em jogos, na franquia Souls e derivados, já que eles te ensinam que nem tudo pode ser passado com uma magia mais forte. Acredite, mas e quando isso rola com o anime? É comum você ver pessoas dizendo que tiveram suas vidas mudadas por certos animes, e isso que eu acho incrível em anime. As ideias mais inusitadas surgem como se não fossem nada. Anime é um tipo de mídia que tem uma abertura pra criatividade gigante. É só você olhar ao seu redor que você vai ver uma obra mais criativa que a outra. Então, ao ter tanta abertura pra criatividade, vem um monte de coisa boa, assim como vem muita coisa ruim. E graças a isso eu pensei, tá, dentre essa pilha de obras, o que mais me mudou? O que eu assisti, cheguei no final e pensei, ok, o que foi isso? Então eu vim fazer uma lista de animes que eu assisti e me fizeram repensar não só minha existência, como o jeito que eu vi as coisas. As obras que mesmo depois de anos continuaram na minha mente. E digamos que me formaram como eu sou hoje, pra melhor ou pra pior, desde as coisas mais positivas até as mais amaldiçoadas, porque é claro que dá pra tirar algo bom de algo ruim. E falando em algo ruim, vamos começar com o que eu mais tenho desgosto. Kuzuno Honkai entra pra lista porque mesmo ele sendo um anime confuso que quase todo mundo odeia, ele é o tipo de anime que te deixa insatisfeito, mas gera discussão. E não é difícil ver animes assim, mas o que mais me trouxe um dilema foi esse, porque além de trazer as piores relações já vistas pelo homem, o autor traz uma visão que eu diria que é até real sobre relacionamentos, e sobre como a comunicação é importante. Não entre esperando algo bonito ou leve, porque o anime é totalmente o oposto. O anime fala sobre a Hanabi e o Mugi. Eles são adolescentes e ambos gostam de seus respectivos professores. A Hanabi gosta do professor que é quase um irmão pra ela, e o Mugi gosta de uma professora que não é o melhor exemplo como pessoa, professora e interesse romântico. Então eles decidem servir de tapa-buraco um pro outro, e a única coisa que eles têm em comum é não poder estar com o que eles realmente querem. Então, com esse sentimento de derrota, ambos aceitam um ao outro como prêmio de consolação, num contrato de não se apegar um ao outro e trocar na primeira chance. E bom, como eu acho que ninguém aqui vai assistir, então eu vou adentrar mais na história. Por mais que o anime envolva traição, poligamia, mentiras, crimes e indecências, incrivelmente eu consegui tirar algo dele. Como eu disse, ele abre muitas discussões. E o que ressoa mais na minha mente é sobre como o amor é uma escolha, e a chave mais importante pra ele é a comunicação. Eu não tenho experiência nenhuma com romance, já que ninguém me ama, mas Kuzuno Honkai mostra a importância da comunicação entre duas pessoas, e sobre como um relacionamento formado por decisões lógicas tende a dar mais certo do que um por amor. E agora eu vou falar sobre spoilers. A questão é que ao decorrer da história muitas coisas acontecem. A Hanabi trai o Mugi com a amiga dela, o Mugi pega a professora fica com o professor, mas dentre tudo isso, a comunicação é o que deixa as coisas erradas e certas ao mesmo tempo. Porque enquanto o professor sabe que a professora é uma mulher que definitivamente não é a maior fã da monogamia, talvez seja a maior inimiga, aliás, ele aceita ela mesmo assim. Enquanto isso, a Hanabi e o Mugi desenvolvem sentimentos um pelo outro, mas como eles não se comunicam direito, eles acabam se afastando. Porque assim como no começo do anime o trato era não desenvolver nada um pelo outro, assim o anime acaba, com ambos gostando de si, mas nenhum ficando com o outro. O pior casal se fechando e o melhor nem ao menos existindo. E tudo isso me dá uma raiva, porque no fim tudo foram falhas de comunicação. Eles nem ao menos se gostavam, mas com o tempo é impossível não criar algum sentimento. Só que no fim a falta de comunicação trouxe o final ruim. Ele é insatisfatório, mas é de propósito. Ele quer te deixar com raiva de todo mundo e ficar na sua memória. E graças a tudo isso, Kuzuno Honkai nunca saiu da minha mente. Muito ruim, nota 0. Se você tem paciência pra ver mais do que um corte de TikTok sobre anime, coisa que é raro hoje em dia, Katekyo Hitman Reborn é um dos melhores shows já feitos, que até hoje muitas obras se inspiram, como por exemplo Boku no Hero, Yozakura-san e outros. Então, se seu protagonista é essencialmente um Zé Ninguém e depois fica frio calculista, você deve agradecer esse homem aqui. A questão é que depois de acompanhar a jornada do Tsuna por mais de 200 episódios, ver ele superando desafios e crescendo como pessoa durante tanto tempo faz você se sentir como parte daquilo. Ainda mais se você é uma daquelas pessoas que tem um complexo de inferioridade muito alto. Eles cortaram um pouco disso no mangá, mas a questão é que todo mundo ali tem a vida melhorada enquanto anda com o Tsuna, justamente graças a ele. Por exemplo, o Yamamoto, que tinha quebrado o braço e ia tirar a própria vida, mas o Tsuna consegue ajudar ele e mudar isso. E isso é só o começo, porque vemos a evolução de cada um deles. Sério, isso aqui é simplesmente cinema. Mas se fosse pra dizer o que mais me marcou no anime, calma que agora vi uma descarga de informação. Lá pra meados do episódio 20, o Tsuna se transforma na sua forma mais usada, pela primeira vez. Uma transformação que não muda a personalidade dele, mas só deixa ele mais assertivo. É basicamente um calmante em forma de poder, e graças a isso ele vence o vilão da vez. Porém não é sobre isso que eu queria falar, e sim lá pro episódio 175 no Arco do Futuro. Tá, a gente deu um pulo aqui. Até agora a maioria das decisões importantes e lutas foram dadas pelo Tsuna transformado, como se cada vez que você tomasse uma decisão, você tomasse um calmante ou pedisse pra outra pessoa decidir pra você. Porém, quando eles perdem o Choice, uma partida importante pro futuro, a Oni se revela e depois de ver como as coisas desandariam se ele não se envolvesse, sabendo do poder que tem em mãos mesmo sendo só um jovem, o Tsuna pela primeira vez, sem nenhum poder ativado, toma a decisão de proteger a Oni. Ele que tinha sido um grande agente passivo até agora, pela primeira vez tomou uma decisão por si mesmo, e não uma decisão
decisão pequena. Ele comprou uma briga com uma máfia forte o suficiente pra quase extinguir sua família inteira no futuro. Dava pra ver que ele era o mais assustado ali. Foi simplesmente assistir Incrível na época e basicamente crescer com o Tsuna, porque foram 204 episódios mais um mangá. E agora vamos pro próximo, antes que eu fique o dia inteiro falando sobre Reborn. Eu não curto tanto Oshinoko. Eu dropei o mangá no Aqua ficando frio calculista e nem vi o final. Mas algo inegável é que Oshinoko é um dos melhores exemplos de primeiro episódio. Não faz muito tempo, então vocês devem lembrar do quão marcante foi. Resumidamente, o anime fala sobre o Aqua. Ele era um doutor que tinha morrido e reencarnou como filho da sua idol, junto de uma paciente que ele teve uma vez. Eles crescem como crianças, ambos sendo extremamente fãs dela. Essa que é a Ai Hoshino, mãe na adolescência. Ele recebe o nome de Aqua e seu irmão recebe o nome de Ruby. É muito fofo e aos poucos tanto Aqua quanto a Ruby vão se acostumando e entendendo mais sobre a Ai. Vira tão slice of life que você e ele se esquecem do perigo que ainda existe. E quando você se esquece, é aí que ele te pega. Porque quando a Ai vai abrir a porta, ela é esfaqueada. Sem mais nem menos. Sem preparação alguma. O Aqua abre a porta e vê o sangue no chão. Ele tenta ligar pra ambulância, mas já é muito tarde. A Ai o abraça e o suja de sangue, enquanto a Ruby observa tudo do outro lado da porta, tentando entender o que tá acontecendo lá dentro, sem poder fazer nada. Pela primeira e última vez, ela diz que ama eles. O brilho nos olhos some e ela morre. O primeiro episódio para nós é o último dela. Pessoas fazem murais a ela, mas pouco tempo se passa e o mundo esquece, mostrando como qualquer um é substituível. E assim, finalizando um dos melhores primeiros episódios já feitos. Tão bom que a obra infelizmente não conseguiu manter o ritmo, mas não acho que teria outra saída pra isso. Alongar a história da Ai só ia estragar ela, e só não mostrar ela seria um desperdício. Mas o que mais me pegou ao falar de Oshinoko foi entender que as coisas boas têm começo, meio e fim. É muito difícil manter algo bom pra sempre, e quanto mais tempo essas coisas continuam acontecendo, maior a chance delas serem estragadas. Eu tenho mais pensamentos sobre isso, mas isso fica em segredo. Vamos pro próximo. Quando o assunto é Code Geass, a primeira coisa que vem na mente de quem assistiu é que é Death Note bem feito. Um anime onde o protagonista não só tem um ideal muito forte, mas também não se corrompe por ele. Porque ao vermos Death Note, por mais que o Light seja um jovem extremamente inteligente e calculista, ele cai em coisas bobas, ele se corrompe, tudo isso graças ao ego dele. E mesmo quando encurralado pela morte, ele é reduzido a alguém em pânico, que por mais que tivesse um ideal próprio e tenha ganho a batalha, no fim ele perdeu a guerra. Mas agora quando se fala do Lelouch é completamente diferente. Lelouch, assim como o Light, é um estudante e basicamente um gênio. E o exemplo de inteligência que nós vemos é ele ganhando de pessoas extremamente habilidosas no xadrez. Lelouch V-Britânia assume o nome de Lelouch Lamperouge após ser exilado. E no meio de uma das suas escapadas, ele acaba em meio ao conflito entre terroristas que carregavam uma bomba de gás tóxico e soldados de Britânia que queriam os parar. Mas ao entrar em contato com a carga, ele descobre que não era uma bomba e sim uma mulher. Essa que, num momento antes da sua morte, o entrega um poder. O Geass, um poder versátil que depende unicamente do usuário para saber qual forma tomará. E tão irônico quanto um britânico sendo morto por soldados do seu próprio povo, Lelouch, aquele que tanto ansiava pela liberdade de um povo que nem era seu, ganhou um poder que priva os seus alvos da liberdade. O Geass de Lelouch permite dar apenas uma ordem permanente a qualquer um, e então ele ordena que os soldados na sua frente morram. E esse é só o começo da rebelião de Lelouch à Britânia. Muitas coisas acontecem, como eu não quero estragar sua experiência, saiba que diferente do Light, o Lelouch estava pronto para morrer a qualquer momento pelo seu ideal. Ele começou como revolucionário, virou um herói para um povo que nem era dele, e então virou um vilão para o mundo inteiro, para mostrar o quão ruim era a privação da liberdade, e garantir que isso nunca mais acontecesse. Esse é Code Geass. E como sempre, o melhor vem no final. Eu queria falar sobre o meu anime favorito de todos os tempos. Frieren tem o mesmo efeito que Oshinoko. O primeiro episódio é perfeito, porém, diferente de Oshinoko, Frieren consegue manter esse ritmo. Você não sente que a obra se perde em meio a essa jornada, e muito menos se desgasta. Uma frase que sempre ecoa na minha cabeça era que as pessoas só conseguem aproveitar a vida pois esquecem da morte. E o primeiro episódio mostra muito isso, com a morte de alguém que conhecíamos tão pouco, mas significava tanto. Porém, mesmo morto, o Himmel sempre faz sua presença na obra, mesmo que indiretamente, com citações como: eu não faria isso, mas o Himmel faria e é por isso que eu fiz. A lição de passe mais tempo com as pessoas é o clássico que todo mundo vê, mas outra coisa que tem menos foco é a importância dos desvios. Nem todo caminho é uma linha reta, e ir de ponto A a ponto B é certo, mas não tem tanta graça. Sabe, é bom aproveitar os detalhes, parar de ouvir música ou de ver um vídeo enquanto joga, notar que os livros do jogo não estão ali de enfeite. Se você vê Skyrim, cada livro tem seu conteúdo, mesmo os livros que te dão skills. Eu ainda tô no caminho para aprender a gostar disso, mas na minha visão, se você aprender a gostar dos desvios e das coisas mais simples, você pode se considerar alguém feliz. Aprender a observar mais os detalhes, prestar mais atenção nas coisas, vai te ajudar tanto. Tentar ver o que ninguém tenta, realmente estar no lugar, sabe? E respirar. A sua vida vai se tornar muito melhor se você aprender a aproveitar essas coisas. Se você quiser saber mais sobre isso, além de assistir Frieren, eu recomendo que leia Vagabond. Os primeiros arcos são bem sobre isso, e Vagabond é o tipo de coisa que todo mundo deveria ler. Eu tinha um vídeo inteiro sobre, porém nunca saiu porque eu achei o roteiro ruim. Na verdade, se possível, eu recomendo que procure mais até sobre a história do verdadeiro Musashi Miyamoto, porque é algo que realmente pode ajudar. Ele não fala só sobre reflexões, mas como ele era um ser humano fora da caixa, sabe?
sabe? Meu mano se atrasava pras lutas só pra desestabilizar os oponentes e muito mais. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Assistam Frieren, leiam Frieren e se tiver tempo, leiam Vagabond.